Vamos lá. Tá valendo? Quinta-feira, 23 de julho. Isso. Tá valendo? Boa noite. Quinta-feira, 23 de julho, 19 horas. Aqui na telinha aqui, a Elisângela, intérprete de Libras. Fora aqui, bem longe, o Major Vitor Hugo, líder do governo. Agora há pouco fiquei sabendo que ele tinha sido demitido da liderança. É isso mesmo, Major? Tu veio aqui me cobrar alguma coisa aqui? Semana passada demitiram aí o Salles, demitiram o Pazuello. Tá? É impressionante, né? As matérias sempre começam, né? Uma fonte, uma pessoa próxima ao governo, um ministro que não quis se identificar, mas tudo bem, vamos tocar o barco aí. Prometo hoje, o pessoal da Jovem Pan, muito obrigado por estar nos seguindo, né? Divulgando o nosso sinal. Eu sempre digo ao nosso pessoal, quando acabar aqui a nossa live, entra na Jovem Pan, os comentários finais aí do Augusto Nunes, Fiuza, Zé Maria e o Vitor Brau. E também a Ana Paula, né? Tá. Vamos lá, jogo rápido. Hoje é dia do Policial Rodoviário Federal. Nossos parabéns a esses profissionais do asfalto. E como eu divulguei na minha mídia social hoje, tá? Eles apreenderam só hoje, né? Lá em Mato Grosso do Sul, 5 toneladas de maconha. Em Ourinho, São Paulo, 750 quilos de cocaína. De acordo com a pureza da pasta, aí pode valer 110 milhões de reais só em cocaína. E também, agora há pouco, na Bahia, foram 66 mil comprimidos de anfetamina. Então, no dia do aniversário do Policial Rodoviário Federal, quem ganha presente somos nós, com essa brilhante atuação da nossa PRF. Também já começou o curso, né? De novos 600 PRFs lá em Santa Catarina. Se Deus quiser, final de novembro, estarei na posse desses futuros profissionais do asfalto. Então, parabéns ao Policial Rodoviário Federal pelo seu dia e obrigado por esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Agora, curiosidade, levando-se em conta esses 2 meses aqui, junho e julho, levando-se em conta os 2 meses anteriores, né? Ou do ano passado, praticamente triplicou a apreensão de drogas aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Tá? Parabéns ao diretor-geral, o PRF ágil, tá? Por estar trabalhando de forma bastante objetiva, nos protegendo nas pistas e também apreendendo drogas, armas. E brevemente vou dar um levantamento também sobre a apreensão de armas, desde quando assumiu o ministro André Mendonça, né? E o novo diretor-geral da PRF, levando-se em conta períodos anteriores. Ponte sobre o Rio Xingu, tá? Foi estudada a viabilidade por parte do ministro Tarcísio, que espera a semana que vem estar livre do vírus, e ele está presente do meu lado aqui, e ele já deve ter contratado o projeto de engenharia e licença ambiental. Só isso daí leva quase 1 ano. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas infelizmente é demorado. Mas o que interessa é que o Tarcísio já estudou de forma preliminar a viabilidade técnica da ponte, o custo-benefício, se realmente seria compensador o que a União ia gastar na ponte, levando-se em conta ao transporte, em especial de grãos da região. Então, compensador. Rapidamente, ele já pediu, então, o estudo de viabilidade técnica. Medida provisória 984, liberdade no futebol. Isso vai dar o que falar pela frente, né? 16 times da primeira divisão, dos 20, são favoráveis a ela, tá certo? Grande parte dos times da segunda divisão também são favoráveis. Está previsto semana que vem, talvez o pessoal do Nordeste da segunda divisão venha a Brasília. E eu, estando bem, já deixei avisado, gostaria muito de recebê-los, quem sabe almoçar, bater um papo com eles. Que a segunda divisão é muito importante aqui no Brasil também. E essa medida provisória, vocês sabem, né? Dá liberdade no futebol para os times de futebol. Eles podem negociar o direito de arena, o direito de imagem, com qual televisão bem entender,
ou outra mídia qualquer que porventura queiram vender a imagem do seu jogo. Então o time mandante passaria então a ser o dono da venda dos sinais. E também na medida provisória, uma coisa muito boa, né, dá direito a 5% de toda essa renda, divide para os atletas aí que entrarem em campo. Então é uma medida excepcional que a gente espera que o parlamento não a deixe caducar. Meu estado de saúde, estou muito bem, graças a Deus. O ministro Onix e também o ministro Milton Ribeiro, da Educação, foram acometidos do vírus, deu o exame positivo e começaram imediatamente a tomar hidroxicloroquina. Deixe bem claro que uma adesão do médico e do paciente, como foi o meu caso. Não estou recomendando para ninguém, não. Eu tomei. 12 horas depois, estava me sentindo muito bem e como estou muito bem, graças a Deus, até hoje. A mesma coisa me reportou o Onix, também me reportou o ministro Milton, né? Da Educação, sentindo muito bem também. Então, deixar claro aqui, hoje eu vi um governador falando aí, criticando a hidroxicloroquina, não sei o quê, falando em ciência, até lembrei do Mandetta, né? Parece até que o governador desse estado aí fez a mesma faculdade do Mandetta. Acreditamos na ciência, mas não existe comprovação ainda científica, né? E como alguns dizem, não é porque não existe comprovação científica, né? Então o que acontece? Não é recomendado e não é recomendado também. Nem é e nem não é. Está em estudo ainda. Mas mais cedo ou mais tarde vai chegar à conclusão tocante a isso. Agora, enquanto não tem um remédio, claro, né, para atacar esse problema, é válido isso aqui porque, se eu não me engano, chama de off-label isso, fora da bula. Então o médico é que tem que ter essa liberdade, não está na bula, mas ele vai lá e prescreve. Quer prescrever hidroxicloroquina, prescreve. Não quer oferecer outra coisa qualquer, isso depende do médico, off-label, né, e do paciente. E muitos dizem que sem essa prática, muitas doenças estariam sem tratamento até hoje. Muita coisa foi descoberta, né, com essas tentativas que a pessoa está cometendo a doença, sabe que vai ter um problema sério pela frente e se poderia, né, testar esse remédio, que existe mais de 50 anos no Brasil, em especial na região amazônica, e é vendido lá, tem uma tarja vermelha aqui, pelo que eu sei lá, é vendido sem receita médica, e tem dado certo para alguns casos, como alguns médicos também têm conversado comigo, médicos renomados têm conversado comigo, dizendo que a sua experiência, a sua observação, a hidroxicloroquina tem dado certo. Então, quem não tem uma outra alternativa, que não fique querendo proibir, né, a hidroxicloroquina por quem, porventura, queira tomá-la devidamente receitado por um médico. Serra da Mantiqueira, estamos aí, as Forças Armadas estão lá trabalhando diuturnamente para combater o incêndio e já está controlado as últimas informações que eu tive na Serra da Mantiqueira. Em especial foi a nossa Força Aérea com C-130 e demais meios, né, que combateram o incêndio na Serra da Mantiqueira. Outdoors pelo Brasil. As informações que eu tenho, tem mais de 1.000 outdoors pelo Brasil, me cumprimentando, em especial na região onde tem o agronegócio, o Centro-Oeste, São Paulo também, muito outdoor, Rio Grande do Sul, Pernambuco, recebi agora, a minha cidade, Eldorado Paulista, muito obrigado, Eldorado Paulista, antiga Xiririca, também tem um outdoor aí, espero estar bem nos próximos dias, para manter a minha agenda aí no Vale do Ribeira, e não só em Eldorado, né? Também estaria em mais alguns municípios, onde tem obras do governo federal. Na volta, pretendo aí passar por Tapiraí, isso mesmo? Tapiraí? Por Tapiraí, dar um abraço aí no sargento, no cabo, em especial no sargento que bateu o telefone na minha cara 2 vezes que eu liguei para ele, porque não acreditava que era eu, né? Mas tudo bem, depois eu conversei com ele na imagem, tá tudo bem. Espero que o sargento pague um café para mim em Tapiraí, ok? Vamos continuar aqui, encerrando aqui. Queimadas na Amazônia. Olha uma foto aqui da satélites da NASA. Compare aqui, está em vermelho, é o foco de calor, né? Incêndio. Compare o Brasil com a parte subsaariana. Isso mesmo, Major? Me ajuda aí, Major. Major de Infantaria, Forças Especiais aqui. 01 de academia ou da Infantaria? 01 de academia. 01 de academia? Achei um infante inteligente aqui, pô. Não é 01 também, não? Só nos Estados Unidos, no Brasil não.
0-1 nos Estados Unidos. E aí, Semi, qual a classificação? Não foi 0-1, foi 0-2, pisou na bola. Concurso, tinha uma vaga só para a Câmara? Para a Câmara foi 0-1. Uma vaga passou para a Câmara, concursado. Curso de comandos também. Curso de comandos também. Força Especiais também, não? Força Especiais foi 0-2. Foi 0-2, pisou na bola. 0-1 do curso de comandos, 0-2 do Força Especiais. Aí. Quantos terminaram o curso de Força Especiais contigo naquele ano? Foram 16. 16? Comandos foram 7. Eu no curso de Educação Física tinha 45, fui 0-1. E no curso de mergulho pelo GBS, Grupamento de Busca e Salvamento, lá no Rio de Janeiro, na Barra, fui 0-1 também. A gente ia ser paro duro um para o outro aqui, no tocante à relação, no tocante à cabeça, ia deixar contigo aí. Se bem que a Escola de Educação Física do Exército também tem muita parte... Tem que papirar muito. Então a NASA aqui demonstrando, e a crítica é só ao Brasil. E se vocês olharem bem, na região amazônica não tem nada vermelho, não pega fogo, a floresta não pega fogo. Então é uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. O Brasil é um gigante no agronegócio. Tá? O agronegócio não parou com a pandemia. Parabéns à ministra Tereza Cristina, aos produtores rurais por esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram pelo Brasil. Tá? Sendo especial depois da fundação da Embrapa, que o Brasil cresceu muito nessa área. E o nosso agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós estamos partindo para 8 bilhões de habitantes, né? Estamos partindo para 8 bilhões de habitantes, mais ou menos aí 15% aí da população mundial. O Brasil alimenta os seus aí produtores rurais. Então, uma campanha que acontece muitas vezes. Um jornal aqui, aqueles conhecidos, né, que não faz de tudo para derrubar o governo, para falar mentiras, publica uma mentira, a empresa de fora pega a mentira, publica lá na Europa. Da empresa daqui vai lá e pega da Europa e vem para cá. Olha como é que está aí o presidente lá na Europa, está lá embaixo, não preserva o meio ambiente, não dá bola para isso, para aquilo. Pessoal, tem certas regiões aqui, o foco de incêndio, né, que existe e vai existir quase todo ano, que é o caboclo, é o índio que toca fogo. Se ele não tocar fogo, é a cultura dele. Tá? Ele não vai comer, não tem nada que comer no ano seguinte. E mais ainda, tá certo? O tamanho da Amazônia é maior que a Europa toda, não tem como você fiscalizar. Nós tentamos, com uma medida provisória, feita lá com a ministra Tereza Cristina, que é a regularização fundiária, tá? MP 910, né? Caducou, ou seja, não foi colocado em pauta. Se tivesse colocado em pauta, seria aprovado. Igual a medida provisória da liberdade do futebol. Se o presidente da Câmara botar em pauta, tenho certeza que ela vai ser aprovada. Tá certo? Então, com essa regularização, caso fosse aprovado, cada pedaço de terra no Brasil, você podia detectar por satélite, a precisão é enorme, né? Você ia saber na terra de quem está aquele foco de incêndio. E mais ainda, saber se naquela área ele poderia praticar isso ou não. Que na região amazônica, por exemplo, 20% de cada propriedade você pode aplicar, você pode investir na agricultura, você pode desmatar, 80% não. É igual desmatamento também. Se for somar nos últimos 20 anos, todas as áreas que foram desmatadas na Amazônia, você desmatou a América do Sul todinho. Tá? É por quê? Porque a área que é desmatada novamente, que é permitido desmatar naquela área. Então, faltou a aprovação da medida provisória da regulação fundiária. Isso depois, como caiu a medida provisória, foi apresentado um projeto de lei um pouco diferente. A gente espera que o Congresso aprove, porque isso nos ajuda a não só identificar quem, porventura, de forma criminosa, tocou fogo ou desmatou a sua propriedade, bem como vai inibir essa prática e vai acabar essa pressão internacional, muitas das vezes desproporcional e não verdadeira, contra o Brasil. Queimar na Amazônia, só para curiosidade, né? No início do século passado, não sei quem foi que disse aqui, não me botaram a fonte aqui, tínhamos 10% da floresta do mundo, hoje temos 30%. Não é porque foi plantado mais árvore no Brasil, é que em outros países houve desmatamento. Aqui não. Agora, quando alguns falam, né, em reflorestamento, podiam começar a reflorestar a Europa, né, para dar exemplo para nós, não querer reflorestar o que já tem floresta aqui no Brasil, no caso, Amazônia. A coisa está acabando. Fundeb.
A proposta inicial começou, acho que 3 anos, se não me engano, mais ou menos 3 anos atrás, 3 anos. Era de o governo bancava o equivalente a 10% da despesa, tá certo? No tocante ao financiamento da educação básica pública, e a proposta é que não passar para 40%. Mas, Jota, eu toparia passar para 80%, 90%, né? Desde que tivesse receita. Tá? Agora, foi um embate muito grande, o governo fez a sua parte, que se passa a 40%, tinha que criar 2 CPMF. É simples, né? Tinha que aumentar alguns impostos federais. Agora a gente aguenta criar novos impostos? A gente aguenta majorar impostos? Não aguenta. Tá? E a educação do Brasil não vai bem há muito tempo. Tá? Mais do que o problema financeiro, é o problema de currículo. O que ensinar em sala de aula, quem vai ensinar, tá? Se o professor tem ou não como exercer a tua autoridade em sala de aula, porque sem autoridade você não consegue ministrar nada. Fez colégio militar, Major? Não, senhor. Fez não, né? Também não fiz. Eu fiz um ano de escola preparatória de cadeias do Exército. Mas, se eu não me engano, nós temos quantos ministros aí, ou seja, que fizeram colégio militar? Dos 23 ministros, por coincidência, 9 fizeram colégio militar. Entre eles, por exemplo, o Paulo Guedes fez o colégio militar de BH, o Levi, que é da AGU, fez o colégio militar de Porto Alegre, entre tantos outros. Alguns militares fizeram colégio militar também. Vocês pegam os colégios das polícias militares de Goiás, que é do estado aqui do Major Vitor Hugo. 61 colégios. 61 colégios, né? Tem colégio lá onde a aprovação no Enem é 100%. É 100%. A mesma coisa, colégio militar do estado do Amazonas também, eu tive em um lá. Antes da campanha, um ano antes da campanha, estive visitando. Então a molecada aprende de verdade, porque tem disciplina, tem hierarquia, tem castigo, poxa. O moleque fica até mais tarde para sair da sala de aula. Tá? Esse é o castigo, né? Vamos falar que eu estou querendo surrar moleque. Não tem nada a ver com isso não, tá certo? Tem castigo, tem punição. Tá? Lá, quando se passa um dever de casa, o garoto apresenta o dever de casa no dia seguinte. Não tem esse papinho não de não vai apresentar, apresenta sim. Então funciona, tem disciplina, e onde o professor tem como exercer a sua autoridade, funciona. Então essas escolas militarizadas, da Polícia Militar, como exemplo aqui do Amazonas, de Goiás, os colégios militares, nós temos 13 colégios militares do Exército no Brasil, estamos fazendo o 14º agora em São Paulo. Se tivesse recurso, né, que eu falei durante a campanha, eu queria fazer, em cada estado do Brasil, ter pelo menos um colégio militar, mas não temos recurso para isso. Quando se fala do Fundeb também, nós vamos arrecadar menos esse ano do que o ano passado, que ninguém esperava essa crise da pandemia. E se cria uma despesa pesada com o Fundeb, que nós apoiamos. Nós apoiamos. Agora, o parlamento vai ter que nos ajudar onde buscar recursos para bancar essa progressividade. Estamos passando de 10% para 23% em meia dúzia de anos. Em meia dúzia de anos, 10% para 23%. Tá? E de 10 em 10 anos vai ter uma revisão também. No 6º ano primeiro, depois de 10 em 10. Então, no 6º ano vai ter uma revisão, o pessoal vai analisar aí como é que está a situação financeira do Brasil, porque é mais uma despesa obrigatória, né? Cada vez mais tem despesa obrigatória no orçamento. Mais de 90% do orçamento é uma despesa obrigatória. Pagamento da folha de salário do servidor, previdência, encargos da dívida, né? Um grande peso. Só aí eu acho que bate, eu não tenho certeza aqui, mas próximo de 90% da nossa despesa está aí. Agora, de acordo com o que acontecer, se não tiver fonte de receita, por exemplo, o Tarcísio eu vou aposentar, não vai trabalhar ano que vem. Porque se não tiver orçamento do Ministério da Infraestrutura, a ponte do Rio Xingu, que eu falei aqui agora, vai ficar congelada, né? Obras vão ficar congeladas. Então é um problema sério que nós temos, e onde estamos tentando solucionar muitos problemas com reformas, como, por exemplo, a reforma fiscal agora. É isso mesmo, Major? Desculpa aqui. Reforma tributária agora. O Brasil é um dos piores países para se fazer negócio. Então, quando o mundo, às vezes, quer investir aqui, quando vê esse cipoal de essa burocracia enorme de impostos, de fiscalizações, de multas, o elemento vai embora, desiste. Então, estamos tentando, aos poucos, mudando isso aí. Tivemos aqui aquela lei da liberdade econômica, né? Foi mais um feijão com arroz nosso aqui no Brasil, mas foi muito bem-vindo. Tive o prazer, se eu não me engano, estava em São Vicente, Guarujá, o Santos, entrei numa pizzaria e
Isso foi, eu acho que final do ano, antes do carnaval, mais ou menos. E o cara estava na pizzaria, agradeceu, porque ele estava esperando um tempo, o alvará e não conseguia. Com a lei da liberdade econômica, ele conseguiu, então, começar a trabalhar, e a prefeitura tinha 30 dias para conceder o alvará para ele, né? E se não concedesse, ele continuaria trabalhando aqui. Mais uma coisa? Vamos para as perguntas aí, para liberar aqui os pingos do Zico. Prepare-se de... Espero que não seja pergunta difícil, hein, Augusto Nunes? Espero que não seja pergunta difícil aqui, tá? Ou complicada para responder, me botar em xeque aqui, fazer certas perguntas aqui que... Não é que eu fujo da imprensa, não. A interpretação no dia seguinte não é pela Jovem Pan, que sei que vocês vão combater com debater com muita responsabilidade o que eu vier a falar aqui. Mas outros órgãos de imprensa vai pegar ali 5 segundos do que eu falei aqui e fazer um carnaval no dia seguinte. Tentar me jogar contra outros poderes, já se criticando aí o legislativo. Vamos lá, Cid, vai lá. Presidente, que tipo de limitação física o senhor sente neste momento em consequência da Covid-19? Augusto, eu estou com 65 anos, acho que você está com um pouquinho mais do que isso, né? A limitação normal, da idade. No resto, me sinto muitíssimo bem, disposto, estou um pouco agoniado por estar praticamente preso aqui dentro de uma sala, né? Virou programa para mim ele ver aqui quando a bandeira, o arranhamento da bandeira nacional aqui, passou a ser um programa, se bem que é um ato também patriótico, né? Que vai muita gente para lá. Hoje tinha o quê? Umas 40 pessoas ali? Umas 40 pessoas ali, pouca gente, mas o que importa, eu converso com o povo e ver a bandeira descer, estou muito bem, Augusto. Não precisa a população aqui, lógico, toma cuidado, mas não precisa ter pavor no tocante ao vírus. Tá? Eu estou vendo já, assisto televisão aqui o dia todo, também está sempre ligado, acompanho aqui um pouco da nossa imprensa, né? E estou vendo autoridades, né, de dentro e de fora do Brasil falando que essa pandemia veio para ficar, no mínimo até 2022. Olha, o povo tem que trabalhar, meu Deus do céu. Que as consequências, né, de não trabalhar vão ser muito piores do que aquela proporcionada pelo próprio vírus. Eu até dizer para você, Augusto, né, essas eleições municipais agora, com toda certeza, eles vão perguntar para cada candidato, ó, se você assumir em janeiro do ano que vem, como é que vai ser a sua política restritiva aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Recife, Salvador, Manaus, né? Ou cidade pequena também. Então, os candidatos aí a prefeito, né, se preparem para esse tipo de pergunta. Como é que você vai proceder? Vai manter a mesma linha? Você pega São Paulo, por exemplo, como é que está a linha aí do Covas? Você vai manter a linha do Covas, se porventura tu ganhar as eleições aí? E outra coisa, aproveitar o momento, como se fala em eleições municipais. Eu não pretendo me envolver em candidaturas para prefeito no Brasil. Não pretendo, quer dizer que não vá participar de um local ou outro, né? Mas não pretendo. É uma pessoa que eu gosto muito em Minas Gerais, talvez venha candidato, em BH, né? Talvez venha candidato, tá certo? Nem na minha cidade, Eldorado Paulista, eu vou entrar em campanha, com seus 3 mil eleitores, tá? Não pretendo. Talvez colabore com candidato a vereador um ou outro. E por que isso? Porque o Brasil tem problemas, pô. Eu tenho que estar preocupado com o desemprego que criaram, né? Criaram com essa política aí de todo mundo em casa, né? Terror, pavor, né? Multa, vou prender, não sei o quê. Destruir o emprego do Brasil. Fizemos a nossa parte, ajudamos a que esse dano fosse o menor possível, ajudamos com R$600, é dinheiro de você, do povo, não é meu. Fizemos o possível, mas essa política vai ter que ser repensada. Porque se continuar com isolamento, a tendência é o Brasil virar um país de miseráveis. E um país de miserável, o socialismo, tá, vê esse terreno fértil para isso. A primeira onda, vida. Eu lembro do Mandetta falando na reunião de ministros, vamos ter caminhões do Exército catando corpos pelas ruas. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Tá? O pico é a semana que veio, o pico é não sei quando, tá certo? Terror o tempo todo. Era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né, do que trabalhando em si. Tá certo?
Então, o pânico foi espalhado dentro da sociedade, desemprego, muito desemprego, os informais, chama de invisíveis, né? Um pouco mais de 40 milhões, isso perderam, quase todos perderam na totalidade a sua renda. Então, sobrevivendo com R$600, que um dia vai acabar, porque não tem como a União bancar todo mês 50 bilhões de reais para atender esse número de pessoas que precisa, porque se continuar por muito tempo, quebra a economia, daí não tem para que socorrer mais. A economia tem que pegar. É uma responsabilidade de todos. É até bom que temos eleições pela frente agora, porque esse assunto vai estar sendo discutido até vereador. O vereador tem que participar, a gente raramente vê um vereador, um parlamentar, discutindo esse assunto. Parece que o prefeito não é com ele, né? Muitos deputados estaduais também, parece que o governador não tem nada a ver com ele. Tem que participar, pô, tem que convocar o cara, pressionar, arrisca. Nós temos que botar a economia para funcionar. Agora vai o cara na ponta da linha, né? O cara não está preocupado com vida. Estamos preocupados com vidas, mas o efeito colateral dessa política aí de todo mundo em casa vai matar, se já que já não matou, muito mais gente que o próprio vírus. Guilherme Fiuza. Fiuza. Presidente, boa noite. O senhor poderia comentar a ação das forças de segurança no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, atingindo um banhista com arma de choque por ele estar sem máscara? E, se possível, também o caso das forças de segurança em Santa Catarina que invadiram o domicílio de uma bailarina por ela estar recebendo amigos em casa. Como é que você está vendo essa forma aí de cumprimento de medidas de segurança sanitária? Obrigado. Fiuza, o caso do Rio, eu via as imagens, né? Alguns falam que ele desacatou, é sempre essa história, desacatou. É inadmissível o que fizeram no Rio de Janeiro. Se esse cara fosse cardíaco, podia ter morrido. E olha o pessoal da segurança aí responder. Então, eu tenho muitos amigos, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, tá certo? Vamos cumprir o ordem? Vamos, ninguém está pregando, desobedeceu a ordem do governador ou do prefeito, mas vamos medir também. Pô. Vamos medir porque se dá um problema, um cara desse morre por causa de uma arma de choque dessa, você vai responder, cara. Não vai ser o governador nem o prefeito. E outra, não tem cabimento o que estão fazendo, não tem cabimento. Essa tara, essa maneira de ir como se fosse o predador em cima de uma caça, pô. No tocante à questão de isolamento, não tem cabimento isso. Tem novo protocolo mundial, né? Não sei de quem aí, eu quero confirmar. Por exemplo, depois do 14º dia, como é o meu caso, que eu estou no 17º, se eu não me engano, você não transmite mais. Agora, eu não posso, mesmo com esse protocolo, entre aspas, eu vou tomar a pé disso melhor com o meu médico hoje à noite, eu não posso sair na rua, porque vai ter ação judicial contra mim. Então, só vou poder sair daqui quando tiver aí negativado. E esse caso outro, que ele citou de uma casa, até para aproveitar aqui. Fiuza, eu apanhei muito esses dias aí, acho que uns 20 dias atrás, mais ou menos, 25, porque num projeto que veio da Câmara sobre medidas restritivas, eu meti a caneta, vetei um montão de coisa. Tá? Uma das coisas lá falava de condomínio. Tá? O síndico podia descer no teu prédio, filho, você estava lá tomando um Guaraná com 3, 4 colegas no canto ali, e o síndico não ir com a tua cara de vocês e simplesmente acabou a reunião, acabou o bate-papo, acabou a tubaína, não vai tomar mais tubaína, vai para casa ou multar você. Então eu vetei isso daí, porque o síndico não pode ter esse poder, não. Tá? Isso é discutido em assembleia, pô, e não por uma decisão federal. Vetei uns 15 artigos nesse projeto, apanhei demais. Agora tem a ver contigo aqui, esse segundo caso aí, numa casa de uma bailarina, de quem? Santa Catarina. Santa Catarina. Eu vetei aqui a imposição de multas pelo descumprimento do dever de usar máscaras. Eu não vou assinar uma lei federal aqui para multar pelo descumprimento de uso de máscara, onde, inclusive, nem se dá o valor da multa, né? Não ia sancionar de qualquer maneira. E dava nesse projeto essa liberdade do pessoal entrar na residência. Acredite se quiser, isso é uma coisa absurda. Eu acho até que eu devo melhor explorar isso daí, mostrar o artigo vetado. Isso é um absurdo que estão fazendo. Eu não quero apelar para governador, não, porque o governador de Santa Catarina se elegeu usando o meu nome também, exemplo do Rio de Janeiro, né? E depois, não sei o que deu na cabeça das pessoas, resolveram aí me atacar, não sei qual a intenção, tá certo? E Santa Catarina está sofrendo muito por ações desse tipo por parte do governador, que é um
se eu não me engano, é um coronel do Corpo de Bombeiro, né? É o comandante Moisés, se eu não me engano. Então, eu não vi essa segunda imagem, não fiquei sabendo sobre Santa Catarina, mas é um absurdo que vem acontecendo. Ainda bem que, por ocasião das eleições, vai dar para te comentar isso daí, né? E discutir esse absurdo. Agora, o que o povo está provando em parte? Está provando aqui e vendo os protótipos de ditadores do Brasil. E deixa bem claro, imagine se quem estivesse nessa minha cadeira aqui fosse aquele cara que ficou em segundo lugar no segundo turno. O que poderia estar acontecendo em todo o Brasil? Porque olha o que os governadores mais radicais de esquerda fizeram, né? E esse cara é dessa linha, o que estariam fazendo em todo o Brasil, aproveitando esse momento. Ok? Então, Fiuza, desculpa aqui, tá? Eu lamento o ocorrido, jamais apoiaria uma situação dessa, choque e entrar em residência porque ter lá 3, 4, 5, 8 pessoas batendo papo, tá? Aqui tem várias pessoas que estão lá no canto, podia entrar aqui também, tá lá no canto aqui afastado, aqui tem meia dúzia afastada aqui, lá no canto aqui, tá? Podia entrar aqui também? Aqui não vão entrar, pô, lógico que não vão entrar, tá certo? Mas tudo bem. Mais alguma não? Vitor Grau, a última. Boa noite, presidente. A Câmara aprovou nessa semana a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Queria saber a opinião do senhor sobre o texto final que foi aprovado, que vai agora ao Senado. Ficou do agrado da equipe econômica? Foi uma vitória do governo, presidente? Boa noite. Olha, você sabe que a equipe econômica tem a sua linha. Em qualquer governo, né, às vezes ela foge um pouquinho do que você pensa. Tá? Agora, como eu disse desde o começo lá atrás, eu tenho que acreditar nos meus ministros. Quando eu não acredito, ou está fazendo algo que está em desacordo do combinado lá atrás, ou do que era a minha campanha, eu corto a cabeça, demito. Tá? Paulo Guedes, como sempre disse lá atrás, né, o meu posto de Ipiranga, eu tenho que seguir a linha dele. Pouquíssima coisa eu discordo dele. Tá? Como, por exemplo, queria um tempo atrás aqui, não foi do Paulo Guedes, foi de estudo lá da equipe econômica, queriam reonerar os produtos da cesta básica. Eu falei, não, pô, desemprego aí, salário lá embaixo, tá? Os informais perderam tua renda e vamos reonerar o produto da cesta básica. Tem coisa lá que você pode até falar em reonerar. Agora tem outras coisas que sem comentário, óleo de soja, arroz, feijão, sal, açúcar. Tá? Então, essa aprovação do Fundeb, o que a equipe econômica queria, tendo em vista a arrecadação caiu bastante, né? Queria um percentual menor ou começar em 22%. Isso é verdade. Tá? Mas o que aconteceu? Dado o que vinha acontecendo na Câmara, a proposta de 40%, quem negociou para o nosso lado, em grande parte, foi o Major Vitor Hugo e o General Ramos, tá? Chegaram nos 23%, e foi uma votação de comum acordo. É pesado? Quem vai fazer o orçamento, né? Uma parte é o governo federal que manda para o parlamento, eles vão trabalhar o orçamento, vão ter que buscar fonte de recurso para isso daí. Né? O ideal seria que esses estados e os municípios não precisassem disso aí, seria o ideal, mas precisam e nós temos que atender. Temos que entender porque acabaria, né, o Fundeb esse final de ano agora e tinha que ter o Fundeb no ano que vem. Isso o governo estava unido. A desunião é no percentual, tendo em vista a queda da arrecadação. Mas chegamos no acordo, 23%, e a esquerda quis faturar como se fosse uma obra deles, eles pressionaram. O PT não pressiona mais ninguém, pô. O PT pressionar alguém, PCdoB, PSOL, é sem cabimento, sem comentário. Agora, queriam, né, como nos atacaram, dizendo que nós fomos uma derrota nossa, não. Nós fizemos aquilo que, com responsabilidade. Tá? Tanto é que todos os líderes partidários, todos, sem exceção, indicaram sim. Meia dúzia parlamentares do PSL votaram não. Pergunta para eles, né? Quem tiver dúvida, pergunta para eles. Quem votaram? O que votaram contra? Né? Parte da imprensa usou muito, né? Bolsonaristas votaram contra o Fundeb. É falta de caráter, né? Isso aí é uma maldade que é comum no meio desse. Então, no meu entender, ficou de bom tamanho. Daqui a 6 anos vai ser revisto isso, vai ser reescalonado ao longo de 6 anos. A gente espera que a economia pegue, porque senão o brasileiro não tem como mais aguentar mais carga tributária. É impossível. Isso aí está acertado com o Paulo Guedes lá atrás, não tem aumento de carga tributária. Então vamos ver de onde vai sair recurso para pagar isso daí. Tá?
A vantagem é que vai ser reescalonada a partir do ano que vem. Queríamos dar mais? Queríamos dar muito mais. Mas seria irresponsabilidade minha, do parlamento, se aprovasse um percentual maior do que esse aí. Então, parabéns à Câmara. Já votou no Senado, Major? Não, vai esperar mais alguns dias aí. O Senado, com toda certeza, vai convalidar isso daí. E a vida é que segue, Fiuza. Tá? Agora, o que nós precisamos, né? E não é fácil fazer com que a educação funcione no Brasil, que não funciona. A esquerda se vangloria, né? Dizendo que ela conseguiu aumentar o FUDEB, não sei o quê, mas a herança que nós temos da esquerda é nada para a educação, nada, e uma educação de péssima qualidade. Quem comprova isso são as provas do PISA. São mais ou menos 70 países, estamos ali em últimos lugares na disciplina que é cobrada, né, que é a interpretação de textos, ciências e matemática. Tem uma regra de 3 simples. A molecada de 15 anos de idade tem dificuldade para executar. A regra de 3 simples, que a gente dá uma composta. Interpretação de texto também. Na casa de 70% não consegue interpretar um texto. Leu o segundo parágrafo, não entende que leu no primeiro. Isso vem do método Paulo Freire, tão admirado pela esquerda, né? Que a esquerda, quanto mais gente formar sem conhecimento nenhum, melhor. É o título de eleitor numa mão, acerta, e um projeto assistencialista na outra. É isso que interessa para eles. Tá? Eles dominaram a educação desde lá o período militar, não é de agora não. Teve uma falha do período militar lá atrás, deixaram dominar. Muita coisa voltada para humanas, a parte técnica ou matemática quase que num segundo plano. Tá? Um gasto enorme com a educação no Brasil, em especial no ensino universitário. E para mudar isso aí não vai ser de uma hora para outra. Quando chega a lista tríplice, por exemplo, para escolher reitor de universidade. Aí, logicamente, a gente analisa o nome das pessoas, né? Vê currículo, um montão de coisa. Lista tríplice, não interessa quem foi o mais votado ou não. A gente vai muitas vezes na filiação partidária. Muitas vezes o cara, os três, um é militante e filiado ao PT, outro ao PCdoB, outro ao PSOL. Você fica sem alternativa. Tá? Porque a gente sabe, né, o que, em parte, essas pessoas pensam da educação no Brasil. Mais uma coisa? Facebook, 25 mil. YouTube, 32 mil. Pingo nos is, 80 mil. Pô, deixou a gente na poeira aqui, Augusto Nunes. Vou cortar o sinal de vocês, hein? Deixou a gente na poeira aqui. Foco do Brasil, 12 mil. E a Jovem Pan News entra junto com o Pingo nos is, deve ser, soma. 12 mil, então dá 92 mil aí. Então, está encerrando agora. O pessoal que estava na minha página, me dá depois aqui para eu botar o link aqui da Rádio Jovem Pan. O pessoal vai para a Jovem Pan para acompanhar os comentários desse pessoal fantástico aí que compõe essa equipe nos Pingos dos Is, ok? Sabe aí? Pessoal, boa noite a todos. Até quinta-feira, se Deus quiser, com o Tarcísio do meu lado para a gente falar tudo sobre ferrovia no Brasil e outras coisas a mais da infraestrutura. Major, obrigado, Major.